Boa noite a todos. Hoje eu tenho a grata tarefa de a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é muito importante a todo momento da nossa vida, do nosso dia a dia, que é a alegria. Então, quando eu fui convidado, eu falei, qual tema escolher? Pedi uma cola para a máquina, ela falou, Diego, não tenho tempo. E eu tinha acabado de pegar uma virose, estava meio triste, eu falei, já sei. Alegria. E aí lembrei de Filipenses, a carta de Paulo à comunidade, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, quando escreveu a comunidade filipense, estava preso, com pouquíssimo acesso dos seus amigos e exortando a todos a serem felizes naqueles primeiros dias de cristianismo. Falei, eu acho que é esse o tema que sirva para a gente dialogar. A alegria de poder viver em meio às dificuldades de um mundo em provas e expiações que nós estamos. Então eu tomei essa liberdade. Como um professor de filosofia, eu tenho o costume de sempre iniciar qualquer coisa tentando entender a palavra, aquilo que nós chamamos de conceito. E o que significa alegria? Eu falei, vamos estudar a alegria na sua raiz etimológica. Que negócio é esse? Vamos tentar entender de onde surge o que nós entendemos em português de alegria. E nas pesquisas, o que nós achamos? Que a alegria vem de duas raízes que nós temos no nosso português. A primeira é em grego. E sabe qual que é a surpresa, gente? Os evangelhos, nós temos evangelhos que é chamado de canônicos, que é aquele que é oficial da liturgia católica. Tem os sinópticos, né? Termo difícil, né? Que são parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e um mais esotérico, que é o de João. E todos os outros livros do Novo Testamento, as cartas, sabe como elas foram escritas? Em qual linguagem? Grego. Tudo judeu, mas escrito em grego. Eu falei, então a chave está em saber o que significa alegria em grego, para entender por que Paulo fala, vamos nos alegrar no Senhor. E aí o que a gente busca e encontra? A alegria significa o que em grego? Cara. Então a alegria é júbilo, é regozijo, e ela vem de uma raiz, de uma fonte, que é kairo, que significa alegrar-se, regozijar-se. E a gente pode traduzir como graça. Quando a gente fala que uma pessoa é engraçada, nós estamos dizendo que ela é uma pessoa alegre. Quando a gente fala uma pessoa sem graça, nós estamos dizendo que ela não tem alegria. Então, e é interessante que surge daí uma palavra que é muito legal, que é chamada carismático. E a doutrina nossa é uma doutrina tão maravilhosa, e a gente se depara geralmente as pessoas sérias, olhando, refletindo, estudando, disciplina e ao mesmo tempo sorrindo, uma anedota, contando um caos, uma história. Por quê? A alegria faz parte como princípio fundamental de um cristão. Cristão que vive na tristeza, falta conhecer um pouquinho mais ou se relembrar dos passos do nosso Mestre Jesus. Então a ideia de hoje é essa, a gente vê o carisma, que é a origem da alegria em latim, no nosso Divino Mestre. E é interessante, porque depois do grego, teve um processo, né? A igreja cristã primitiva virou romana, e aí pegaram as palavras escritas pelas primeiras comunidades e traduziram pro idioma oficial de Roma, latim. E em latim, alegria é o quê? Animado, vivo, contente. Então, quando a gente fala desenho animado, deu vida a um personagem. Quando eu estou alegre, eu estou animado, significa que eu estou com muita vida. E o Evangelho de Jesus é o quê? Muita vida, vida plena, vida animada, contente, feliz. Então, é muito interessante que nós escutamos, mas tal pessoa é carismática. Então, eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa é cheia de carisma, é muito feliz.
E vocês conseguem, assim como eu, encontrar essa diferença rápida. Chega o Diego aqui. Boa noite. Eu falo, não vai passar o tempo. Vai demorar um bocadinho. Se chega sorridente, você não sabe o que acontece com a minha vida. Pode ter acontecido inúmeras coisas, mas está aqui, sorrindo, falando, pessoa alegre, carismático esse menino. Opa, está cheio de alegria. E a alegria, como nós vamos ver, é um processo fantástico de escolha da nossa vida. E aí a gente pode escolher, olha que bonito, qual raiz nós podemos utilizar para a alegria. E ambas vai chegar na felicidade da graça. E a graça, gente, nós somos recipientes dela. Que a graça, todos nós somos agraciados com a vida por Deus. Todos nós possuímos graça. Todos nós possuímos graça. Não existe ninguém sem a graça divina, porque o fato de existir pressupõe que nós a possuímos. Portanto, todos nós temos inato, nascemos, e quando nós nascemos, nós já carregamos a alegria, que é a alegria de poder reencarnar, que é um dos princípios da nossa doutrina. E aí, como que a gente vai discutir felicidade e alegria sem lembrar do ensinamento do nosso grande codificador Allan Kardec? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? As palavras, como nós vimos, têm um poder imenso. Completa felicidade, ou seja, que não falte nada na Terra. Essa é a pergunta de Kardec. O que a gente pode ser feliz totalmente aqui? E a sabedoria dos nossos irmãos e da falange, do Espírito da Verdade, nos responde: não. Não podemos ter na Terra a completa felicidade. Por isso que a vida lhes foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí que tem, olha, a chave. Ser tão feliz quanto possível. Qual que é a nossa missão? Ser tão feliz quanto possível. Essa é a nossa busca. Essa é o que nos dá ânimo. Olha só, alegria. A felicidade é o que nos faz caminhar. E para nós caminharmos em busca dessa felicidade completa, nós sabemos que não será aqui. Mas aqui nós temos o vislumbre, a imagem, a esperança e a certeza dessa felicidade. Aí já nos deixa feliz. Imagine a seguinte situação, não é o caso de vocês, mas eu desde pequeno teimei de ser santista. Felicidade para mim é no futuro, agora não dá. E aí a gente vai mudando, vai vendo que existem diferenças. Quando eu falo que ser feliz completamente não é na Terra, porque nós acreditamos que a alegria está nos nossos momentos vividos aos pouquinhos, durante os nossos dias, durante a nossa semana, durante a nossa vida. E aí a gente encontra uns percalços, causa e efeito. Eu plantei jabuticaba e quero colher o quê? Manga. Não dá. Aí dói, porque eu quero colher a manga, mas eu plantei jabuticaba. E eu fico triste porque eu não tenho a manga que eu gostaria de ter, que eu não plantei. Então, nós vemos que a alegria são resultado da nossa escolha. Como dizia um poeta, Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre do que triste. Que a alegria é a melhor coisa que existe. E nós podemos encontrar essa alegria exatamente quando nós conseguimos escolher, nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza, buscar o que me dá vida, o que me anima. E aí a gente pode fazer essa escolha de entender a exortação de Paulo, quando ele fala: alegrai-vos em quem? No Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O poço, a raiz, a sustentação da nossa alegria tem que ser em Jesus. Porque se for no meu santo, vocês vão ficar tristes.
Se for no sapato, porque eu comprei um sapato agora bonitão, você sai e alguém pisa, ficou triste. Comprou o carro, saiu da concessionária feliz, com um lacinho, tirando foto, passa alguém, bate no carro, o mundo acabou. Porque a nossa alegria não está em quem? No Senhor. Vai ser triste? Vai. Mas vai passar quando a gente se recorda que a nossa alegria se fundamenta no Senhor e é Ele que nos dá ânima, alma, vida. E a gente consegue distinguir. Para entendermos a alegria no Senhor, nós vamos distinguir a emoção, que é o momento que nós estamos alegres. Esse momento é muito importante, mas ele é transitório. Ele passa rapidamente e ele depende de circunstâncias que não estão em mim, são externas. Então, esse momento de alegria é aqueles acontecimentos quando a gente ganha algo, quando a gente tem o prazer de realizar alguma coisa, quando a Nê faz aquela feijoada, ou quando a dona Laurinete entrega aqueles lanchinhos bonitos para a gente levar para os nossos irmãos em situação de rua, que eles abrem o lanche e falam, eu estou realizado hoje, ganhei meu dia. É o momento, ficam alegres, satisfeitos, a gente sente esse prazer. Porém, a alegria em Jesus vai um pouquinho além. Ela não é só uma emoção momentânea. Não é algo que vai ser passageiro. Não é só ganhar o campeonato hoje. A alegria é uma virtude. Aí modifica. Aí modifica. O que são virtudes? Contrário de vícios. Perfeito essa resposta. Eu consegui ler o pensamento de você lá no fundo. Legal. Mas não é isso só. A virtude é a prática dos bons hábitos. Se é uma prática, significa que eu posso adquirir. Olha que coisa magnífica. A alegria, eu posso fazer algo com uma frequência boa, virtude. Fiz algo com uma frequência ruim, vício. Estou aqui pensando, estou indo para o centro espírita, a palestra vai ser ruim. A palestra vai ser ruim. O que eu estou plasmando? Tristeza. Ao invés de eu buscar algo positivo, eu estou jogando, definindo, sustentando um pensamento ruim e automaticamente, como é que vai ser na minha cabeça o que eu vou fazer? Ruim. Então, virtude é uma prática, uma escolha consciente. Nós, conscientemente, mesmo perante qualquer dificuldade, nós podemos escolher ser alegre. E é interessante, tem uma corrente filosófica antiga chamada estoicismo. Eles acreditavam que para ser feliz nós tínhamos que ter a ausência total da perturbação, do sofrimento. E influenciou essa escola as cartas de Paulo, que Paulo foi neoplatônico e ele seguiu um pouco isso. E diz o quê? Ora, eu vou ser alegre quando eu olho para uma situação que é triste e consigo encontrar algo bom. Então, eu estou lá, estava saindo na porta da igreja, bateram no meu carro. E quebra farol, e quebra paralama, e desce uma pessoa lá, olha, com uma bebezinha no colo, você fala, graças a Deus bateu no meu carro que tinha perdido a direção, ia cair no murro. Você já mudou a forma de enxergar as coisas. Você enxergou que você precisava passar por esse aprendizado de que os bens materiais nunca vai valer um momento de dor para uma vida humana. E aí você conseguiu escolher pela virtude e não pelo vício dos bens materiais. E no Espiritismo, na nossa doutrina, é exatamente isso. A alegria não é fugir da dor. Não é pôr debaixo do tapete, jogar para o nosso inconsciente, que nem aquele filme Divertidamente 2, que a psicanálise ensina a gente, jogar lá e fingir que não existe. Não, é aceitar aquilo que vem, porque só vai chegar a nós aquilo que nós merecemos. Plantei manga, vou colher manga. Se eu plantar jabuticaba, eu vou colher jabuticaba. E vai passar o momento de colher a manga, vai passar o momento de colher a jabuticaba e eu vou poder plantar as duas. Eu escolho o que eu vou colher amanhã. Então, é com confiança enfrentar as dores que vêm no nosso dia a dia. E nós temos um modelo e um guia. Quando Jesus é descrito para a gente como modelo e guia da humanidade, como nosso governador, ele também é o nosso modelo e o nosso guia na virtude da alegria.
ele também nos ensina a ser alegres. Nós fomos muito acostumados a ver Jesus sofrendo demais. Nos 33 anos de vida de Jesus, ele passou 3 dias no sofrimento intenso. Exatamente 2 dias e meio. E nós estamos há 2000 anos fixos, em especial nesses 2 dias. E esquecemos às vezes de lembrar que toda boa nova, todo o exemplo de Jesus é a busca de trazer para nós a felicidade que Ele tem em Deus, o nosso Pai. E aí Jesus, num momento talvez mais forte do processo dele, sabendo que ele ia ser traído, sabendo que ele ia ser torturado, preso e assassinado, ele chega, reúne os seus apóstolos, seus discípulos, para um jantar. E nesse jantar, ele fala: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus fala: olha, dá para vocês serem alegres. Jesus pega Pedro, talvez o mais teimoso, tipo a gente, muito teimoso. Não vou deixar o Senhor lavar meus pés, não. Quem você pensa que é eu que tenho que lavar os pés do Senhor? Tem certeza, Pedro, que é isso mesmo? Aí Pedro para e fala: é melhor não, né? Melhor não, deixa que eu faço. Depois você vai aprender e você vai fazer também. Pega depois nosso grande apóstolo da dúvida, Tomé. Tomé, você não tem jeito mesmo, olha aqui. Precisa desenhar, Tomé? Bartolomeu era o mais triste dos apóstolos. Nós podemos encontrar isso nas obras subsidiárias de Francisco Cândido Xavier, psicografando. E ele traz esses relatos de Bartolomeu triste, em especial na obra Boa Nova, e mostra: é possível, Bartolomeu, ser mais feliz, para com isso. Vamos viver a felicidade. E no Evangelho de João ele fala isso: olha, a alegria em mim é completa. E ele ensina os apóstolos a essa alegria. E aí eu peguei e falei: vamos por curiosidade. A Boa Nova, Evangelho. Quando a gente fala Evangelho, significa que nós temos uma Boa Nova. O que é uma pessoa evangélica? É quem acredita na Boa Nova. O que é uma Boa Nova, gente? Uma boa notícia. Boa notícia é triste ou alegre? Alegre. Então o Evangelho de Jesus é para trazer o quê? Alegria. E afugentar as tristezas, é show tristeza. As palavras de Jesus são bálsamos de alegria. Por isso, a Boa Nova. E Boa Nova você vai encontrar como cara, substantivo grego, 59 vezes, Cairo, 74 vezes, 143 vezes a palavra alegria. Não é pouca coisa. É para a gente aprender inúmeras vezes que a Boa Nova de Jesus é para nós sermos alegres e em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis de dores. Buscar, passar aquela dor, chorar, desaguar, pedir colinho do papai, da mamãe e depois abrir aquele sorriso que aquilo passou, porque a nossa felicidade vai além da nossa materialidade aqui presente. E falando de Boa Nova, tem uma das obras que o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, psicografou, de Humberto de Campos, que o nome é o mesmo nome do Evangelho, Boa Nova. E a boa notícia, gente, é uma virtude nós espalharmos. Tem tanta história bonita nessa obra. Quem gosta de ler o Evangelho, vale a pena pegar. É uma obra de direitos autorais aberto, ou ver se não tem na Biblioteca Espírita, dá uma olhadinha. Que coisa boa! Na introdução da obra, Humberto de Campos fala: é por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. O Evangelho começa com a maior alegria que nós podíamos ter no nosso planeta, que é a encarnação do nosso governador espiritual, e termina falando que nós vamos viver um dia no mundo perfeito, que é o progresso de evolução de toda a humanidade terrestre e além. Que é a certeza, não é dúvida alguma, certeza
que nós vamos passar por esse processo de evolução. Então é para se alegrar, é para ser feliz, é o nosso sustento. E aí eu peguei quem é cheia de graça. Cheia de graça. Maria é cheia de graça. É isso que é dito pelos anjos. Eu falei, eu vou ser o contrário? Vou nada. Vou nada. Tá lá, chega Maria numa situação mais complexa. Imagina, 14 anos, 13, 14 anos, que fazia parte do processo da cultura judaica, grávida, sem ter conhecido homem algum. O que acontece? Pedrejada. Olha a situação, se ela fosse por esse lado, chega os anjos, ave agraciada, ou traduzindo, ave é salve, uma saudação, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, agraciada. Maria, você está com o maior presente que a humanidade já teve. Maria, numa explosão de entendimento, responde algo maravilhoso que todo mundo sabe: seja feito a tua vontade. Ela escolheu a alegria. Ela escolheu enfrentar um mundo de ódio, de cultura de morte, de tristeza, para mostrar para a gente que a vinda do nosso governador é o motivo de alegria. E a vinda de qualquer criança, a gente fala o que na nossa família? Alegria. É vida, é ânimo, é esperança, é a construção de uma nova sociedade. E nós ficamos alegres e comemoramos. E Maria trouxe o melhor presente de alegria que nós podíamos ter, que foi Jesus Cristo. E a gente vai pegar o Evangelho, vamos destrinchar alguns momentos para nós entendermos um pouco dessas características da personalidade de Jesus, rapidamente. Primeiro, em João 2 nós temos a boda de Caná. Conhecem? Se recordam? Não. E a festa no céu? E em Lucas? Não. Vamos escolher uma, hein, gente? O restante é lição de casa. Zaqueu, todo mundo conhece, tem até música. Zaqueu, tranquilo. E parábolas do filho do rei? Vamos lá. 1, 2, 3 ou 4? O tempo não dá para falar das 4. 4? Então vamos para parábolas das bodas do filho do rei em Mateus capítulo 22. O que é a parábola? Está lá Jesus, chega com os apóstolos, começa a ensinar. Em parábolas, parábolas é a forma de ditado popular, uma metáfora para que eles entendessem. E nós estamos até hoje, 2000 anos depois, tentando entender o que Jesus falou. Jesus chega, olha, tinha um rei, resumidamente, gente, tinha um rei, e o rei chegou e pediu para convidar os seus servos, seus súditos, para uma festa de casamento do seu filho. E mandou os primeiros. Chegou lá, mataram. Mandou o segundo. Chegou lá, mataram. Mandou o terceiro, mataram. Aí ele chegou no quarto, eu acho que eu não vou não. Eu que sou mensageiro, pode reparar que os mensageiros que vêm para o nosso mundo, gente, todo mundo que vem falar de alegria, de amor, vai passar pelo processo. Andar com Jesus é fazer como os primeiros mártires. A gente não precisa mais hoje, nós estamos, graças a Deus, né? Porque eu quase 100% dos homens, deu uma dor de dente, fim do mundo. Mas os primeiros mártires iam cantando para a fogueira, para ser devorados pelos leões no Coliseu, porque eles tinham a convicção, a fé, a certeza de que já estavam a caminho e nem sentiam dor, quando a gente pode olhar na obra Paulo e Estevão, quando passava por esse processo terrível de assassinato no Coliseu. E aqui, nas parábolas do filho do rei, o rei manda, fala, não está indo certo? Então tá bom, vocês vai. Eu gosto da tradução da Bíblia pastoral, porque quando eu estudei para ser padre, eu gostava daquela Bíblia, andava debaixo do braço, né? Aí a Bíblia pastoral dizia o quê? Você vai para as encruzilhadas, e eu gosto desse termo, você vai para as encruzilhadas e convida todos para a festa. Eu acho que eu estava numa dessas, falei, opa, eu quero ir para essa festa também. E, quem não quer ir para a festa?
Quem tinha sido os primeiros a serem convidados não quiseram a alegria. E os outros foram. Põe a melhor roupa que você tem e vai para encontrar com o rei. É uma parábola. O que ele está falando? Olha, quem é? Qual o casamento? É o casamento do filho dele. O filho dele é Jesus. Ele está casando com quem? Com a terra. Os primeiros a receber a proposta de ir para a festa, o convite, recusou. Então é o seguinte, você vai nos confins e chama todo mundo. Que o convite é para todos. Não tem os prediletos de Deus. Todos nós fomos e somos convidados diariamente a participar desse casamento de Jesus conosco. Por isso, a alegria da Boa Nova. E aí a gente recebeu de Jesus uma promessa no Evangelho de João de que nós receberíamos um outro Consolador. O que é consolar mesmo? É levar alegria. Você está triste, desconsolado, chega alguém aqui, vamos consolar você, vamos alegrar você. Olha que coisa bonita. E nós recebemos esse outro Consolador para mostrar para a gente que a vitória que nós temos é a certeza de que a vida sempre continua, não cessa. Que coisa bonita! A gente vai viver para sempre. E a tendência nossa é sempre melhorar. Tá ruim hoje? Fica tranquilo. Jesus prometeu e ele cumpriu todas as promessas dele, que nós vamos estar melhor amanhã. Só depende da gente. Nós não vamos retroagir. Nós podemos estacionar por preguiça, por vaidade, por ambição nossa, mas nós vamos sempre estar caminhando para frente. E é isso que é a reencarnação. Que maravilha! Existe consolador melhor. Aquilo que eu não consegui cumprir nessa, eu posso renascer para fazer na próxima. Isso fez com que Nicodemos, um dos bambambam do tempo de Jesus, fosse. Mas eu não estou entendendo. Jesus fala, Nicodemos, você é o cara que sabe tudo, não sabe do básico. Ele tem que entrar de novo na barriga da minha mãe? Não! Você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que ser criança de novo para ter alegria, pureza, inocência e construir de novo a sua vida. A vida continua, Nicodemos. E Jesus veio o quê? Mostrar para a humanidade. A vida continua. Não foi isso que ele fez questão de fazer com Lázaro? Lázaro foi lá, a vida continua. O que aconteceu com Lázaro depois? Que ressuscitou? Morreu. Ressuscitou, ele tem que morrer depois. Mas ele mostrou para a humanidade que a vida continua. Lázaro é Elesauro, o nome dele, em grego. E a gente vai encontrar ele numa obra que eu apresentei para vocês chamado Boa Nova, que conta Elesauro, é o cara que tentou levar Jesus para estudar no templo. Quando Jesus tinha esse hábito de 12 anos, 11 anos, 10 anos, e discutir e ensinar para os doutores da lei e para os fariseus no templo. Então, ele é Osaro, o nosso grande Lázaro, chegou para Maria e fala, Maria, não é melhor pôr esse menino na melhor escola que nós temos aqui? E Maria conversa, olha só, para vocês, só um pouquinho de spoiler, Maria e Isabel conversando. Imagina a conversa. Isabel chega para Maria, eu não sei o que eu faço com meu filho, de vez em quando ele está andando por aí, ele vai para o deserto para comer gafanhoto. Mas Isabel, olha o meu, o que eu faço? Que ele não pode ver um viajante aqui, que ele quer conversar com eles e falar das coisas de Deus. E ele vai no templo mostrar para os professores do templo como eles têm que fazer. Não é melhor pôr esses meninos numa boa escola? Se fosse a gente, qual que é a melhor escola? Bolsa de graça? Vamos pular. Jesus olha, mãe, o que você está fazendo? Não, a gente está discutindo sobre a sua educação. Ah, vocês querem discutir sobre a minha educação? Tá bom. Pai, posso trabalhar contigo? É bonito. E a gente encontra várias histórias que a gente não encontra no canônico nessas obras. Vale a pena conhecer. Terminando, que meu tempo já foi. Nada é por acaso, gente. Quando nós tivermos a oportunidade, nós podemos fazer o exercício da nossa alegria. Como a gente pode ser alegre? Mesmo quando a gente estiver triste. Receita, caridade. Receita, caridade. E o último ingrediente
Caridade. Põe uma blusa no carro, no tempo de frio. Quando você encontrar aquele irmãozinho no farol, e vai encontrar, abre o vidro, entrega a blusa para ele. Você vai ficar mais feliz do que ele. Que você vai ver que sua vida valeu a pena ali em poder salvar uma vida à noite. Põe uma garrafinha de água gelada no carro. Quando encontrar alguém no farol, olha, uma aguinha gelada. Você vai ganhar um sorriso. Você fala, vale a pena, mas pediu dinheiro. Eu tenho água. E tem a fonte dessa água que nunca vai secar nas nossas vidas, que é de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a gente pode, assim como a Mimei, que fez uma prece linda, podemos agora fazer essa prece pedindo a Deus que nos dê bom ânimo, que nos dê alegria, que a alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem do mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho, liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria e de falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada da guarda. Generosa que a noite cesse, para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Sejamos alegres em cada momento do nosso dia. Que assim seja. Então, podemos fechar nossos olhos e, como bons filhos que queremos ser, pedimos, Pai, nos dê o ânimo de enfrentar as nossas dificuldades, a energia de auxiliar nossos irmãos e a caridade como princípio fundamental da nossa vida. Que sejamos bons filhos, bons pais, bons companheiros, bons espíritas e, em especial, bons mensageiros dessa grande e simples mensagem de amar a todos aqueles os quais temos a oportunidade de reencontrar nesse nosso mundo. Que assim seja.